Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Não vejo ninguém. Alguém me vê? Gente do céu, eu não sei porque que eu insisto. Tem alguém aí? Para me dizer se eu estou ao vivo? Também com uns 2 minutinhos para a gente começar oficialmente. Talvez seja por isso que ninguém fez nenhum comentário, assim espero. Bom, minha gente, vou iniciar. Eu creio que eu fiz tudo certinho. Se alguém quiser me acalmar, mande uma mensagem ali dizendo: "Tô te vendo". Em nome de Jesus, em nome de Deus, né, de Nossa Senhora, de José, dos amigos espirituais que nos assistem, estamos aqui reunidos, rogando que Ele nos ampare para esse diálogo da noite. Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, Maria, mãe querida, José, bondoso companheiro,
amigos espirituais que nos assistem pela misericórdia divina, que assistem a esta casa, a nossa reunião. Pai, muito obrigado pela oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos. Faça de nós, Senhor, instrumentos da vossa vontade, inspirando-nos as palavras, iluminando o nosso campo mental, Senhor. Que possamos, reunidos em vosso nome, nos fortalecer de uma fé racional, porém, Senhor, de uma fé generosa, solidária, amparada e amparante, meu Senhor. Em vosso nome, nós iniciamos o encontro da nossa noite, Pai. Muito obrigado. Assim seja, Senhor. Viu aí, encheu de gente, graças a Deus. Como sempre, né, aquelas transmissões. Mandei uma mensagem para o Mauro, ele me ignorou solenemente. Mas, enfim, deixa eu fechar a porta ali do estúdio, porque eu vim para cá e esqueci de fechar. Deve estar dando um barulhinho de televisão. Só um minuto, peraí. O estúdio é meu quarto, né, gente? Brincadeira, modo de falar. Estamos aqui com um probleminho de luz. Estou sem luz no quarto, então estou com luminária, então está assim um nubladinho, vocês não reparem não, mas vai dar certo. Bom, amigos queridos, vamos dar um passeiozinho aqui para agradecer a presença de todos. Geni, Sueli, Luzedalva. Que nome bacana, Luzedalva. Luz e Dalva, né? Luz e Estrela Dalva, que bacana. Muito lindo. Obrigado pela presença de todos. Os que chegarem também serão muito bem-vindos. O nosso assunto de hoje parece que é ultrapassado, parece que já está bastante falado, que são os falsos cristos e os falsos profetas. Temos, né, o hábito de direcionar essa digamos assim, crença para o lado religioso. Mas a gente vai ver no nosso diálogo que falso Cristo e falso profeta pode estar em todos os nosso campo de atuação. Tapar Jesus não, né? Deixar ele ali olhando para a gente. Nos tempos atuais, por exemplo, a gente está lidando com uma situação muito difícil, que são as fake news, as falsas notícias sobre nós mesmos. Eu vi essa semana a Fernanda Montenegro falando de um vídeo que não é ela falando, e é ela falando sobre um remédio para câncer, que ela falou, gente, não sou eu. Aliás, sou eu, mas não é a minha fala. Não conheço esse remédio, não sei. Nossa, quando não tem a luz de cima assim, tudo fica mais difícil. Mas, enfim, isso são as dificuldades das notícias falsas sobre aqueles que têm um certo destaque. E Jesus estava muito à frente do seu tempo, como sempre, e nos deu essa mensagem. Vou ler, né? Nós estamos aqui, ali perto do Sermão da Montanha. Jesus havia falado aquela questão do tributo, né? Dai a César o que é de César, a passagem da sogra de Pedro, que estava febril e ele curou, da mulher hemorroísta. Por que é importante essa passagem da sogra de Pedro? Porque a febre naquela época matava, porque não se sabia a origem da febre, e era normalmente infecção, e as pessoas morriam, e Jesus cura ela. Então, a questão da mulher hemorroísta, né, naquela situação difícil de anos a fio, das multiplicações dos pães 2 vezes, da transfiguração do Tabor, por fim, a entrada triunfal em Jerusalém, quando começa aí a semana de que Jesus vai se despedir do mundo material. E ali ele faz um sermão profético, né? Fala várias coisas. O nosso assunto é exatamente o sermão profético. Eu vou ler para vocês, então, para a gente situar a mente aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, isso é Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo,
aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, que era uma coisa fenomenal, o templo de Jerusalém, né? Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o templo foi derrubado diversas vezes pelas invasões que Jerusalém sofria, e era considerado indestrutível pela sua grandiosidade, e foi derrubado acho que 3 vezes. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Olha que coisa importante. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Essa passagem, esse diálogo de Jesus com os seus discípulos é muito polêmico até hoje, porque muitos acham que é o fim da Terra, o fim da vida na Terra, né? Tem até uma música, né? É o fim da Odisseia terrestre. Gerou uma música linda. Mas Jesus estava falando ali, para aquele momento, sobre a regeneração planetária. Será o fim da vida de corrupção, da vida de dores. A Terra se purificará, né? Haverá generosidade, não haverá ninguém com fome, porque as pessoas dividirão aquilo que têm, não será admissível violência. Haverá ainda uma certa criminalidade, né? Uma coisa assim, mas a sua grande maioria será de pessoas dedicadas ao bem. Mas, durante esse período, que ele não determinou se seria curto ou longo, haveria aí grandes transformações, grandes necessidades de se passar por sofrimentos. Aqui ele fala em guerras. Nós já tivemos isso, continuamos a ter, né? O mundo não era cristão, então aqueles que eram cristãos eram presos, pagavam com a vida durante um longo período. Depois inverte a situação. Os cristãos, né, entre aspas, passam ao poder e passam a perseguir os não cristãos com a mesma violência, com a mesma crueldade de sentimentos, né? Fogueiras, pessoas queimadas, e com requinte de crueldade, pessoas queimadas vivas. Por quê? Os romanos, na época de Jesus, faziam isso. Então, foi como que devolver, né, um chumbo trocado por agora, então, Igreja Católica, que era a autoridade da época. Mas, hoje em dia, a gente não vê coisas muito diferentes. Estamos vendo aí essa questão de intolerância religiosa, como está difícil, né? Templos afrodescendentes sendo invadidos, igrejas desrespeitadas, até as autoridades estão adentrando templos religiosos armados, interrompendo reuniões para que seja verificado, né? Enfim, não vamos entrar no meio da questão, que há muita coisa complicada aí. E Jesus já estava falando isso lá. Haverá tudo isso, até
que o Evangelho seja pregado em toda a nação, em toda a terra. Como será pregado? Será vivido. A gente tem lugares aí que ser cristão ainda é crime. Há países que matam pessoas que traem os seus, digamos assim, seus rituais, os seus prosélitos, né, com seus deuses, os seus segmentos, seus entendimentos religiosos. E o cristianismo, nessa missão de levar a boa nova ainda pelo planeta todo, acaba se infiltrando nessas comunidades para levar a palavra de Jesus e corre risco de morte. Aqui na minha cidade tinha uma moça que foi para uma igreja evangélica daqui, Igreja Batista, para a China, para divulgar o Evangelho. E ninguém sabe onde ela está, ninguém sabe o que ela está fazendo. Dizem que o pastor e a família sabem, mas assim, o grosso da população, ela está para lá. Deus a protege, né, na sua missão. Mas enfim, o Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 21, que começa falando da árvore do fruto como uma dica para se reconhecer um verdadeiro profeta. Vamos primeiro então falar de profeta, né? A gente tem aqui profeta como sendo aquele que tem um dom de prever acontecimentos futuros. Também, tá? Mas no sentido religioso, né, Joana fala isso, né, interpreta essa questão da predição de acordo com o fenômeno na área da mediunidade. Por isso estudamos mediunidade para entender, porque existe isso, né? Existe a predição de futuro. O próprio Jesus fala aqui, isso aqui é uma predição de futuro, né, das coisas que vão acontecer. Então, no sentido religioso, vamos dar uma esticada nesse conceito, né? Enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar os ocultos mistérios da vida espiritual. Não precisa ser médium ostensivo, mas a mediunidade é um canal de divulgação, né? O estudioso, por exemplo, também é um canal dessa divulgação. Kardec, por exemplo, era um canal de divulgação e não tinha mediunidade ostensiva. Chico Xavier, né, respirava mediunidade e era um canal de divulgação. Então, o profeta se estende muito. A gente tem, por exemplo, que revela mistérios ocultos da espiritualidade. Se a gente, assim, de uma forma bem generosa, esticar esse entendimento de revelação, de coisas boas, que a gente vai ver aqui os caracteres do verdadeiro profeta. Eu vou dar uma lidinha de uma vez, já que a gente vai falar. A missão primeiro, ó, é o item 4 lá do capítulo 21. O dom de adivinhar o futuro, no sentido evangélico, a gente acabou de falar agora, né? Que é a missão de instruir os homens e de lhes revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Os escribas, tem essa passagem muito interessante, que eles consideravam Jesus um profeta, então queria que Jesus profetizasse. Por quê? Porque Jesus profetizou, né? Jesus falou várias vezes com a samaritana, falou que ela tinha vários maridos e que o atual também não era marido dela, aquelas coisas assim, né? Então, eles batem no rosto de Jesus quando prendem Jesus e falam, né? Profetiza, diz quem está te batendo, crueldade, covardia, né? Então, o dom de predizer o futuro acabou sendo uma característica de profeta, mas não necessariamente, também pode ser, né? Então, eu vou te mostrar aqui, vamos falar aqui dos caracteres do verdadeiro profeta, para a gente fazer um estudozinho bacana, da gente estender essa qualidade de profeta, para não só no mundo da religiosidade, a gente vê que pode encaixar em vários setores da nossa existência. Quem passa essa mensagem é o espírito Erasto, em 1862. Ele começa assim: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, então, até os dias atuais, ainda é útil.
Desconfiai dos falsos profetas, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Essa é uma mensagem de 1862 e já se falava em transformação da humanidade em momento de transição. Nós estamos em 2026 e ainda estamos fazendo esse momento de transição. Por que ainda estamos fazendo? Porque a humanidade ainda é egoísta, ainda temos fome, ainda temos criança fora das escolas, temos hospitais lotados sem condições adequadas para atender as pessoas. Eu vi hoje uma postagem, eu acho que foi do Mauro, vou fazer uma fofoca aqui, acho que foi do Mauro, de um plano de saúde, onde as pessoas são colocadas de uma forma desconfortável num hospital. E tem plano de saúde. Né? Isso é o quê? Isso é egoísmo. Isso é desrespeito. Eu te ofereço algo e na hora que você precisa que não está disponível. Isso é falsidade. Então, o falso profeta ele tem essa característica. Ele te promete uma coisa, mas não tem condições de fazer, de estar aquilo. Né? E ainda é dos dias atuais. Então, uma multidão de ambiciosos intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Aí a gente já cai para o lado da religiosidade, é só a gente observar. Pessoas que levam o nome de Jesus aí para a política, para proselitismo, para angariar fundos. Né? Só a gente vê na televisão os programas religiosos, gente, que assim fica. Eu vi uma vez que eu não aguentei ver. Era um leilão de doações. Que para tanto? Que para tanto? Eu falei, meu Deus, e as pessoas participando daquilo. Enfim, né? Ficai certo de que Deus só confia missões importantes aos que Ele sabe capazes de as cumprir. E aí a nossa dificuldade. Como distinguir essa pessoa? Como saber que esse é um verdadeiro profeta? Foi o que Jesus passou. Né? O próprio João Batista manda os discípulos dele até Jesus, e pergunta: tu és o Messias que há de vir? E Jesus, o que Jesus fala para eles? Observai o que acontece. Cegos enxergam, paraplégicos, né, aleijados andam, mortos ressuscitam. Observai e levai a João as notícias. Só quem faz isso, né? Para aquela época, era muito necessário. Precisava de comprovações da matéria para sacudir a consciência e ver que tinha coisa além, que apesar de tudo... Imagina, gente, uma população, uma raça escravizada há milênios, já não acreditava mais em Deus. Era uma fé fraca, né? E os romanos, eles eram muito inteligentes. Eles não queriam destruir aquela população que eles escravizavam, porque eles queriam a força de trabalho deles. O que importava para eles era dinheiro. A gente está vendo isso atualmente na política internacional, né? Que as pessoas tomando conta de nações sob pretexto de ajudar, mas que na realidade estão explorando a parte financeira e econômica daquela nação. E isso é da época de Cristo, né? Então você vê que como as reencarnações mostram como que ainda estamos como aquela época, ou até antes daquela época. Estamos reencarnando em novos corpos e novas histórias, procedendo como no passado. Como é difícil a renovação, como é difícil expurgar o mal do nosso sentimento. Olha isso. Então, a dica isso uma das características é fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens em inteligência, superiores em inteligência e em moralidade. Superiores ao meio em que tem de atuar, porque se eles forem inferiores, nula lhes será a ação. Então, os espíritos têm que se mostrar sempre melhores do que aqueles que estão sendo, né, dirigidos ali, conduzidos. Mas o que é ser melhor para determinada condição de moralidade? Para muitos é ser melhor na violência, na falta de respeito,
no domínio. Né? Eu tinha uma profissão, eu sou advogado de profissão, atualmente eu sou cuidador de idosas, mas eu já fui, né, advogado, trabalhei no mundo jurídico, e uma vez eu escutei de uma pessoa de que eu deveria ser mais agressivo no exercício das minhas atribuições. Que advogado tem que ser assim. E eu fiquei, né, meu Deus, de onde tirou isso? Mas enfim, as pessoas acham, muitas, né, a maioria ainda acha, que o mais forte é o comandado, né, o enviado de Deus, o Cristo. E recebem um Cristo manso, cordeiro, fazendo coisas extraordinárias. E mesmo assim foi preso numa cruz inocentemente. Então, nós temos o exemplo. A própria espiritualidade nos diz isso, que o nosso modelo é Jesus. Tem ouvindo uma palestra uma vez, uma coisa muito interessante, a Laís Braga, falando sobre espiritualidade superior, e falaram para o Chico, acho que foi para o Chico, ela era muito amiga do Chico, acho que essa história é com o Chico. Falaram do Cristo para essa espiritualidade superior, e o Espírito falou assim, ele é superior, mas ele é daqui, ele pertence ao planeta Terra, existe ainda maiores que ele. Olha isso! Olha isso! Existem maiores que o Cristo. O Cristo humildemente falou isso. Podereis fazer o que eu faço e muito mais, desde que a gente evolua, desde que a gente se liberte do mal, que a gente caminhe para o bem. É uma coisa difícil de se imaginar que a gente vai passar o Cristo, né? Mas ele mesmo falou, podereis fazer o que eu faço e muito mais, desde que façam. Então, essa característica de ser superior, e aí vem a questão do nosso conceito do que é ser bom. Porque numa abordagem violenta, por exemplo, numa situação, num evento, caminhando na rua, o que você deseja? Alguém que venha falar de Deus ou de alguém que venha acabar com aquela violência? Né? Naquele momento você quer alguém forte, que te tire daquele sufoco, né? Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Pois bem, eu conduzo uma casa, seja de qualquer segmento religioso, protestante, católica, espírita, umbandista, do candomblé, do taoísmo, né, budismo, não importa. Eu estou lá conduzindo, então eu tenho que ser digno daquilo. Quando eu busco uma casa religiosa, o que eu estou buscando? Eu estou buscando amparo, eu estou buscando direcionamento, ajuda. Então a postura de quem está na frente tem que ser de acolhimento. Tem que ser de trazer você, com todos os seus defeitos, para aquele grupo. E o tempo, lógico, vai te trabalhar, vai te mostrar o caminho do bem. Eu não posso querer fazer parte de uma equipe que opera se eu não sei operar. Eu não posso fazer parte de uma equipe jurídica se eu não conheço leis. Eu trabalhei com um grupo numa empresa e uma das minhas funções era verificar a legislação diariamente, o que saía e distribuir, né, para os determinados setores. E um determinado setor reclamou que eu estava mandando muita coisa para lá. Falei, como assim? Isso é lei ligada ao seu departamento, você tem que conhecer a lei. Não precisa conhecer isso não. Então, cada um tem governo que pede, né? Fazer o quê? Entendia que não precisava conhecer daquela legislação, trabalhando com legislação. Imagina, né, você falar de Jesus e não conhecer Jesus. Por isso a gente estuda, por isso a gente está aqui reunidos para entender. Hoje, nosso tema é falso profeta, mas já tivemos vários outros aí para nos instruir, para quando a gente estiver diante de alguém que está lá se dizendo pastor, padre, espírita, médio, a gente entender,
Porque a mediunidade, ela é um fenômeno, a gente confunde muito, né? Que a mediunidade é profetizar, né? Falar línguas, ir para a igreja e alguém lá da igreja profetizar uma coisa da sua vida. Isso é mediunidade. Isso tem em todos os setores de religiosidade. Um não. Tem. Joana d'Arc era uma grande média, estava no campo de batalha. E por que aceitaram ela? Porque ela estava ali dando caminhos. A hora que ela não serviu mais, que a rendição ia se dar, o que fizeram com ela? Né? Fazia parte, lógico, do resgate expiatório que ela tinha que passar, mas a crueldade humana a condenou. Mas enquanto ela serviu, utilizaram. Então a gente tem que ver esses caracteres. A superioridade moral. Tem um episódio da história em que o exército estava bebendo demais e no dia seguinte tinha uma batalha. Só que eles estavam ganhando tudo. E eles estavam bem se preocupados, sabe? A Argentina com a Espanha, que achou que ia ganhar, então não jogou nada. Pois é, e ela falou, olha, vocês vão perder se continuar assim. Ali começa o problema dela, né? Porque ela chama atenção. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, não se colocam como os mais importantes. Lembra do Chico? O Chico não se colocava como o mais importante da missão. Ele exercia a missão dele com respeito, com divulgação, os holofotes eram em cima dele, porque era necessário. Divaldo a mesma coisa. Os holofotes eram em cima dele. Mas o que eles tinham? Obras. Né? Nada era deles, tudo era da obra. Divaldo foi morar na obra. O Nilson foi morar com o Divaldo na obra. A mãe do Divaldo foi para a obra. A mãe do Nilson foi para a obra. Eles moravam lá, eles transformaram a vida deles na vida de amparo às pessoas. Quem vai lá diz que é uma coisa maravilhosa. E o Chico a mesma coisa, né? Levava para dentro da casa dele as pessoas necessitadas. A dona Aparecida lá, que eu esqueci a cidade, em Minas, do Fogo Selvagem, né? A Madre Teresa que levou para o galinheiro. Eu posso usar aquele galinheiro lá e botou a pessoa lá, porque ela queria que as pessoas fossem, né, tratadas. Enfim. Então, uma das características do profeta, do verdadeiro, é essa questão de doação. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Ensinamento do Cristo. João Batista, no caso, falou isso, né? Quando Cristo apareceu, que os discípulos dele começaram a reclamar que ele estava saindo de circuito e andavam atrás dele, né? E ele falou assim, não, vai para o Cristo, porque é necessário que eu diminua para que ele cresça. Porque ele sabia que ele ia se desencarnar, então ele já direcionou aqueles que o seguiam para seguir o Cristo. Mas antes ele se certificou, né? João Evangelista fala isso. Experimentai os espíritos primeiro para saber se eles são de Deus. E como é que a gente experimenta o espírito? Pela obra que ele produz. O que ele está fazendo? O que ele está falando? Né? Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Quando eu começo a falar muito de mim, é um problema sério. Eu assisti uma palestra uma vez numa casa espírita aqui, de uma mocinha muito simpática, muito bonitinha, mas ela falou do livro dela e dela o tempo todo, durante a palestra. Da relação que ela tinha com o Divaldo, da relação que ela tinha com a Joana de Ângeles. Falei, meu Deus, ficou notório o orgulho dela. Maldade não, eu considero assim um despreparo, um deslumbramento. Um livro escrito, fazendo sucesso, as pessoas gostaram do que ela escreveu. Isso é um problema, o sucesso. A Xuxa uma vez falou numa entrevista, e eu nunca mais esqueci, que perguntaram para ela qual o conselho que ela dava para as pessoas que estavam fazendo sucesso. A Anitta estava começando. Ela falou, cuidado com isso aqui. Isso aqui vicia. E depois ela passou o episódio lá no Chile, que debocharam dela, né, aquelas coisas que já tinha passado aquela época, eles ainda insistiam com a presença artística dela lá. Então ela falou que isso vicia.
E quando eu vi aquela mocinha falando isso, eu falei, meu Deus, alguém precisa socorrer. Ali com certeza a espiritualidade ia tratar disso. Mas a humildade e a modéstia têm que estar na frente dos nossos atos, porque nós podemos ser profetas. Tem uma coisa muito interessante que a gente vai chegar a um ponto aqui que a gente vai levar a esse entendimento que profeta eu vou terminar aqui, depois eu falo isso. Observai, percustrai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintas do Cristo. Quais são? Humildade e caridade. Ele falando dos falsos, né? Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação como a nossa, né? Qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, tal. Então, essa dos caracteres aqui do verdadeiro profeta é o exemplo do Cristo. Humildade e caridade. Principalmente a humildade. Às vezes a gente não consegue fazer a caridade porque a gente está numa situação difícil, né? As pessoas estão com medo de passar fome, então, mas a humildade, o amparo, escutar aquele que chega. Tá? Eu tenho um amigo muito interessante, essa história que ele passou. Ele estava na frente, no portão da casa dele, fazendo alguma coisa, e parou uma pessoa lá. Seu fulano, eu sei que sou eu. Ah, me falaram aqui que o senhor ajuda as pessoas. Ele, não é bem assim não, meu amigo. Ah, seu fulano, eu estou precisando. Aí contou a história, uma miséria, uma coisa de sofrimento. E o que ele fez? Fez o que ele achou que tinha que fazer. Começou a correr atrás de ajuda, e consegue um, consegue o outro, monta uma ajuda boa, né? Leva para a pessoa e não tem como se desvincular. Está até hoje ajudando a pessoa, já tem tempo isso. Porque é impossível para quem tem bons sentimentos deixar o outro sofrendo. Essa é uma característica de quem faz o bem, do verdadeiro profeta. Daí somos todos profetas. Quando nos interessamos pela dor do próximo, não queremos que ele sofra. Sabe essa doutora Tatiana aí da polilaminina? Eu vi uma declaração dela que eu falei, gente, essa mulher é uma profeta no campo de atuação dela. Marcas internacionais procuraram por ela muito dinheiro para que ela cedesse os direitos da polilaminina para os grandes laboratórios produzirem. Ela disse, não, eu quero que esse remédio seja pela saúde pública, para que todos possam se beneficiar. Olha isso. Olha que grandiosidade de pensamento. É isso. Esse, humildade e caridade. Ela está ganhando dinheiro com o trabalho dela? Está. Ela é uma cientista. E esse é o modo de vida dela. Está ganhando. Mas está suficiente. Ela não precisa ficar trilionária, quilionária, septalanária. Não, está suficiente. A vida dela está seguindo. Eu tenho visto até ela ir em muita festa. Daqui a pouco ela vai ter problemas com a saúde dela, porque está sempre com um copinho na mão. Mas olha, eu quero que todos tenham acesso a essa medicação. E não sei se vocês já viram, eu estou seguindo um sitezinho que eu acho que é tem alguma coisa. Só fala notícias boas da área da saúde. E tem muita coisa, né, muita coisa, sabe, surgindo aí de medicação nova, de cura para doenças incuráveis, para o HIV. Então, nossa, está praticamente conseguindo a medicação para acabar com o vírus. Está assim, só que é tudo muito caro. Então, precisa-se do governo, né, precisa-se do subsídio para poder o remédio chegar à população mais necessitada, né? Então, essas pessoas são ou não são profetas? Qual é a característica? Humildade e caridade. Humildade de achar que todos têm que ter acesso. E caridade, porque abrem mão
do benefício próprio para que chegue a medicação a tantas pessoas. Não é bacana isso, gente? Então, característica do verdadeiro profeta, a gente vai concluir que existem profetas nos diversos segmentos da nossa vida. Na igreja, no centro, no terreiro, no templo, na política, o político que luta pelo bem de uma nação, pelo fim de coisas erradas, está sendo um profeta, está buscando coisas boas, benefícios, lógico, não no sentido religioso, que é um enviado de Deus. É um enviado de Deus no sentido que ele reencarna com uma missão tal, qual você vai retornar à Terra. Não falaram aí que Emmanuel vai retornar com uma missão na área da educação? Né? Estão tentando adivinhar até hoje quem é o Emmanuel reencarnado, que ele trabalharia na área da educação. Aí espera o quê? Uma revolução na educação. Ele pode ser um professor de uma área carente, levando educação para todo mundo, resgatando seus tempos de opulência nos palácios romanos. Por que tem que ser na vida pública como um senador que ele foi e falhou? Ele pode ter vindo numa reencarnação mínima para levar aqueles que ele considerava nada, o reerguimento da moralidade, levando saúde, levando educação, né? E um outro detalhe importante que a espiritualidade nos traz nesse capítulo: falsos profetas da erraticidade. A erraticidade é a espiritualidade, né? Quando a gente desencarna, estamos na erraticidade, é uma condição. E na erraticidade temos várias colônias onde nos abrigam. Não é um local. Ali é a erraticidade. Não. A erraticidade é uma condição de existência. Quando a gente está fora do corpo físico, a gente está na erraticidade. Está no corpo físico, estamos na materialidade. Existem falsos profetas na erraticidade, e é esses que muitas das vezes enganam até os escolhidos. Não tem o diabo lá que tentou Jesus no deserto? Esse é o exemplo do falso profeta da erraticidade. O Cristo estava na matéria, então ele estava sujeito às leis da matéria. Aonde ele pega Jesus? Na fome. Está com fome? Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus taca uma nele, né? Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que vem de Deus. Imagina isso, né? 40 dias sem comer nada, sem beber nada. É um espírito realmente diferenciado, né? Então aquele espírito que toma ali uma forma da que a gente quiser. Em filmes eu já vi várias formas. Eu já vi o último que eu vi, eu achei muito interessante. Colocar uma mulher maravilhosa para seduzir o Cristo, e nada. Aí veio um homem belíssimo oferecendo a ele poder e dinheiro. Ele também, né, não cede. E aí vem aquela forma de diabo para amedrontá-lo, dizendo que ia subjugá-lo, não sei o quê, e nada. Então, os falsos profetas da erraticidade, muitas das vezes, nos seduzem com as suas revelações. E a gente acaba ficando muito focado naquela situação. Uma vez eu vi numa casa determinada médium, não era nem de uma casa espírita, era uma médium, que ela só mediumizava com determinado espírito. Aquele espírito, aquele espírito, aquele espírito. E a pessoa que estava me dando orientações falou: ó, isso não está certo. Esse espírito está assenhoreando a mediunidade dessa moça. E não pode. Ah, mas ele é um espírito de luz, ele não deveria fazer isso. Ele é um espírito de uma certa luminosidade, mas ainda tem deficiências. E estava todo mundo, porque realmente, mediunicamente falando, ele tinha fenômenos ali fenomenais, fenômenos fenomenais. Fica esquisito, né? Mas redundância, fenômenos sensacionais, e acabava seduzindo, né? E eu realmente fiquei encantado com aquela mediunidade, sabe? Acabou tendo problemas, né? Não durou muito tempo, e é isso que acontece. Pode reparar, todos os médiuns que procuram fama, popularidade, dinheiro através da mediunidade têm problemas.
Agora da Copa foi um festival de fiasco, de gente prevendo o final da Copa e não deu certo, né? Isso é um problema sério. Então, para o nosso universo, que é Espiritismo, né, são aqueles espíritos que a gente chama de pseudo-sábio, de dominadores, que estão ali querendo mais se impor como autoridade do que realmente dividir conhecimento. Então, os falsos profetas da hereticidade, eles falam assim, quem fala isso aqui eu acho que é... Não, Espírito Erasto que está falando. Há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhes de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. Eu conheço um médium muito querido que só faz o que a pombagira dele diz que é para fazer. Eu falei, ué, mas não, dona fulana que manda na minha vida. A dona fulana é bacana, reconheço, tá? Mediunicamente falando, reconheço, ela é bacana, sim. Mas ele tem que trabalhar, ele tem que ter a vida dele. E essa fala já demonstrou um processo de sedução seríssimo. O Mauro falou que transformaria pedra em frango assado. Olha, nossa, que ia ser um problema, né? Jesus transformou, né, pão e peixes em mais pães e mais peixes. Não tirou a natureza do alimento. Fez com que aquilo que já existia se multiplicasse, né? Mas esse amigo querido, eu não pude falar nada, porque o orgulho dele com a mediunidade dele impedia que a gente falasse que não pode ser assim, né? O Chico trabalhava, o Divaldo trabalhava, né? E o Chico chegou uma vez e falou com o Emmanuel, eu não posso ficar psicografando aqui na fazenda. E o Emmanuel mandou ele atender a pessoa que o procurou. Falou, eu não posso fazer isso aqui é meu local de trabalho, né? Fazer essa separação. Então, os falsos cristos e falsos profetas, em linhas gerais, né, é isso. O caractere do verdadeiro profeta, né, é humildade, é caridade, generosidade, não tem aquela coisa do meu grupo. É muito comum isso, né, a famosa panela na casa espírita. Infelizmente tem. Né? Em todas. Eu não vi ainda uma que não tem. Sabe, aquele grupinho que se assemelha, ou seja, de jovens, ou seja, de pessoas mais velhas, os que fundaram a casa, colocam uma barreira, né? Impedem até os que chegam de se sentirem acolhidos, estão sempre eles fazendo todas as tarefas, não permitem que os que estão chegando assumam essas tarefas, né? E quando passam as suas tarefas, passam para os seus queridos, aqueles que têm com eles relacionamento, amizade. É difícil isso, mas acontece. Né? Eu falo do espiritismo da casa espírita porque é o que eu conheço. Quando eu estava na Umbanda, já fui umbandista, acontecia a mesma coisa. Né? Tinha médiuns que atendia primeiro, que na Umbanda tem atendimento, né? Primeiro atendia seus familiares, independentemente da ordem que chegaram, que dava a famosa fichinha, né? Mas o médium mediunizava, chegava lá, o espírito queria trabalhar naquela noite, seja quem fosse, chamava primeiro os parentes daquele médium. Depois começava a chamar os números. Olha isso, gente. E era falso? Não. Era o espírito, ele estava um pouquinho assim, bem próximo de todo mundo. Tinha ali uma condição de dar um bom conselho e tudo, e acabava ajudando muita gente, mas tinha essa característica de não ser exatamente um profeta, apenas um espírito na mediunidade. Então, o grande perigo são quando esses espíritos
começam a dominar grandes populações. E aí a gente vê aí essas coisas da nossa parte oriental do planeta, né, com violência, com a população sendo submetida em nome de um Deus, em nome de uma religião, em nome de uma crença religiosa. Estamos aí, né, vendo isso atualmente na questão do Irã. Hoje a Nicarágua também declarou que é ditadura, né? O mundo está passando por um momento onde o joio está aparecendo e está assustando muito. Mas o que Jesus falou? É necessário que o joio cresça junto com o trigo, para que no momento da colheita ele seja atado em molhos e atirado ao fogo. Os espíritos que não se adequarem à evolução planetária serão retirados da Terra, continuarão a sua estrada evolutiva em outros orbes. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Até a gente mesmo, às vezes, eu até falo no grupo de estudo que eu participo com o pessoal, que eu sou chato, porque eu acabo falando mais do que todo mundo. Mas assim, sabe aquela coisa que eu não consigo ficar quieto vendo que um comentário cabe ali? Mas às vezes a gente precisa calar para que o outro fale. Nas reuniões aqui da Casa Espírita, aqui da onde eu faço parte, uma vez o presidente da casa falou isso, diminui um pouquinho. Né, porque a gente estuda há muito tempo, então o pessoal que vai chegando, a gente quer passar, né? Ele falou, diminui um pouquinho. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa errar, deixa a pessoa arriscar. Está vendo como a vaidade é uma linha tênue que a gente tem que tomar muito conta. Gente, me fala aí horário, 9 horas, estou vendo ali 20h48, eu estou meio perdido. Acho que posso ir até 9, é isso? A gente gosta do que a gente estuda, né? Gosta do que a gente faz e acaba às vezes tomando conta de um ambiente, não permitindo que o outro cresça. Por isso que o João Batista falou para os discípulos dele, é necessário que eu diminua, porque João tinha uma personalidade que atraía todo mundo. A galera estava em cima dele. E ele falou, não posso competir com esse homem. Ele é o pastor. Então eu vou diminuir. Né, para que ele possa dessa situação. A missão dos profetas. Né? Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, que a gente já conversou sobre isso. No sentido evangélico, né, nós já falamos, é o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, na questão da religiosidade. Vemos aí pastores que falam coisas bacanas, padres que falam coisas muito interessantes, e espíritas, né, que tem aí a questão da mediunidade melhor resolvida, e aí fala com mais propriedade de um assunto que é comum a todo mundo. Né? E aqui um último comentário do nosso medo, né, de por que as coisas acontecem desse jeito. Porque é necessário que as pessoas se mostrem como verdadeiramente elas são, porque existe o respeito ao livre-arbítrio. Então, o que acontece? Aquilo vai de um jeito que chega uma hora que não se sustenta. Eu vi tem uma história de uma casa espírita aqui, de um terreiro, onde um médium estava, eu esqueci o termo que dá, ele estava sob o efeito de um processo obsessivo ai gente, como é que é o termo quando o cara, você pensa que o cara está fingindo? Tem um termo técnico que fala que não tem um espírito ali, né? Animismo, né? Que é o terror dos médios iniciantes. E chegou-se a um ponto que aquilo não se sustentou e acabou sendo resolvido de uma forma não muito agradável. E eu estava no início, né, das coisas, eu falei, por que a espiritualidade não resolveu isso? Aí o cara falou para mim assim, resolveu, olha aí.
Falei, mas quanto tempo levou para ele resolver isso? Ele já viu isso no início. Aí o médium, diretor dos trabalhos, me explicou que ele já tinha visto isso. E não foi a primeira vez, né, que isso acontecia, que na Umbanda a manifestação mediúnica ela é muito ostensiva, né? Então é muito fácil de fingir. Só que você finge uma, duas, três, a quarta. A quarta não vai não, gente. Cai por si. Lá no, quando a gente estuda os sistemas da doutrina espírita, Kardec fala isso. Não se sustenta. Se o Espiritismo, a doutrina espírita, não fosse uma doutrina vinda dos espíritos, ela já tinha caído por terra. Porque ela não se sustentaria. E toda vez que acontecia isso, aconteceu duas vezes na realidade, os médiuns caíram, porque eles não se sustentaram. A gente vê aí médiuns famosos, né, com fenômenos mediúnicos bastante grandes na televisão, que tem uma história muito complicada. Se a gente vê direitinho, aquela. Isso, gente, é animismo. Aquela questão de doença, de acidente, porque acabam deixando envolver aquele momento de paz, de serenidade, com a vaidade da terra. É muito importante, é muito sério a gente ter aí uma postura rígida com essa questão. Então, falsos cristos e falsos profetas vão existir e já existiram e vão continuar existindo, porque a gente ainda não atingiu a perfeição. A característica do verdadeiro profeta, em qualquer segmento, é a humildade, é o bem coletivo, é não pensar em si próprio. Um político, por exemplo, que é um bom político, o que ele faz? Ele faz obras para a coletividade. Ah, mas obra aparece, por isso que eles fazem. Faz parte do jogo deles. Mas eles estão fazendo um saneamento, eles estão levando uma estrada, eles estão asfaltando, estão calçando. Então, pensar no bem do próximo. Você vai ter fenômeno, você vai ter condições de ver situações futuras, é outro esquema, é mediunidade. Mas o verdadeiro profeta, ele faz o bem. Nós temos aí em vários segmentos pessoas que pensam, que fazem da sua profissão bem. Um bom professor, quem é que não lembra de um professor maravilhoso da sua história de escola, que dava uma aula maravilhosa, que se entendia tudo? Eu tenho assim um trauma com a matemática, vários, né? Acho que a maioria tem. Eu me lembro até hoje da professora dando número negativo, já contei isso. Ela falando -1, -2, e eu fui ficando branco, gelado. Eu falei, meu Deus, que isso? Que -1, -2, eu fui ficando nervoso, que eu não estava conseguindo visualizar aquilo, e ela, de uma calma, de uma serenidade, a explicação dela foi simples, eu nunca mais esqueci. Ela falou, quando você está devendo alguém, você tem -1, -2. Falou, você vai comprar uma pipoca ali com o seu Joãozinho, na hora do recreio, você não tem dinheiro. Aí o Bira, era o menino que era colega, te presta 50 centavos para você comprar a pipoca. Você tem menos 50 centavos. Porque você está devendo para o Bira. O menos é quando você deve. Fiquei feliz, fiquei bonitinho, fiquei todo alegrinho, passei a entender. Então, o profeta é isso, ele leva para você o conhecimento, ele leva para você o bem. É perfeito? Talvez não. A maioria ainda não é. Jesus, né? Jesus, esse é. Né? Esse veio de uma condição especial para um momento muito especial. Depois dele vieram muitos outros. Francisco de Assis, imagina isso, um jovem rico começa a dar dinheiro para todo mundo. Olha, enlouqueceu. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que abdicar daquilo tudo que ele estava falando contra, inclusive da própria família, que o rejeitou, né? Que não queria aquela vida,
para ajudar os pobres, para se dedicar. E ele foi aceito. Inclusive, quando ele vai ao Papa, quando ele volta, né, alguns anos depois, os próprios frades da congregação que ele fundou mudaram a natureza da igreja que ele tinha fundado, a igreja de São Miguel. Né? Mas aí ele já estava partindo para o mundo espiritual, ele já tinha plantado a semente, tinha que esperar frutificar, né? Tinha que esperar florescer. Mas ele veio, uma missão, e cumpriu. Chico, Divaldo, Maria Teresa, tá? Padre Zezinho. Qual é a missão do Padre Zezinho? Música. Canta as músicas, né? Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. É Padre Zezinho. Olha que coisa linda. Oração em forma de música. É a missão dele. Ele é o profeta da música. Padre Fábio, tão questionado, mas ele atinge o sentimento daquele que é vaidoso, né, que vê aquele homem bonito, bem vestido, aceita o que ele fala. Porque temos espíritos da quilate de Joana de Ângeles que têm a capacidade de complicar o fácil para atingir o coração daqueles que são difíceis. Cientistas, médicos, professores, que acham que uma literatura fácil é para os simples de coração. Quando pegam um livro que tem que ter um dicionário do lado para ler, como Laboratório do Mundo Invisível, já ficam, opa, Kardec passou por isso. Né? Ele não acreditou nos movimentos das mesas girantes. Ele observou que espíritos são esses. E o que é isso? Né? Testou, né? Só depois ele entender, para ver se não tinha ali falsidade. Então, falso Cristo e falso profeta é amplo, não está só no nosso mundinho religioso, está em todos os segmentos. Todos aqueles que fazem o bem são instrumentos de Deus como profetas na terra, sem necessariamente botar uma cartinha, jogar um búzio, dar uma psicografada. Estão ali trabalhando, se doando para levar o bem a todos. Mediunidade sem fronteiras, desculpa, que isso? Medicina sem fronteiras, né? Médicos indo aí para países de muita miserabilidade, levando o seu conhecimento lá no Ebola, né? O continente africano sempre sofrendo, né, gente? Porque não tem uma política digna, que leve dignidade, que saneie a terra, que faça que a saúde, que a água seja pura. Então, os médicos estão lá, cientistas estão lá. E existem os falsos profetas, que fazem bomba da energia nuclear, que era uma coisa para ser boa, virou uma coisa que levou o inventor do avião à morte prematura, porque não aguentou ver um invento que era para unir as terras, para unir a humanidade, utilizado para destruir a vida. A mensagem dessa noite é essa. Lembramos sempre da oração. Peçamos a Deus que ilumine esses profetas, que faça de nós pequenos profetas na nossa área de atuação, aliviando a fome de alguém, abrindo o nosso coração, nos trazendo a coragem da fé. Que fé precisa ter coragem, porque a gente tem medo de faltar. A gente tem medo de não ter para o dia seguinte, então a gente guarda, o que é muito prudente, né? Mas a coragem da fé, quando não, eu vou dividir o que eu tenho. Se amanhã eu não tiver, Deus vai me dar força para eu suportar a minha falta, ou vai deixar com que eu consiga ter. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração para a gente poder encerrar a nossa conversa. Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, Maria, mãe querida, José, bondoso companheiro, amigos espirituais que nos assistiram nessa noite, que assistem a este trabalho, a essa instituição virtual, meu Pai, nos novos tempos que estamos vivendo.
Fortaleça-nos, Senhor, com a vossa presença de amor, permitindo que espíritos do vosso amor possam visitar cada lar que esteve conosco, levando a vibração bendita da paz, levando, Senhor, a cada terra a presença do vosso amor, iluminando a mente de cada governante, meu Senhor, inspirando-lhes a coragem bendita do perdão, ajudando-nos, Senhor, a semear a paz, a liberdade, o amor verdadeiro em todas as nações. Proteja o nosso Brasil, a pátria do Evangelho. Que aqui, Senhor, se fortaleça a fé. Que aqui não encontrem, Pai, caminhos aqueles que não te conhecem. Que a nossa terra seja uma terra de luz. Ilumina a todos nós, fazendo de nós instrumentos do vosso amor. Muito obrigado, meu Pai, por este momento de paz, de amor e generosidade. Que possamos retornar ao corpo físico na manhã seguinte, fortalecidos na fé, reformados, Senhor, nos conceitos, buscando cada vez mais a vossa presença no irmão que segue o nosso caminho. Muito obrigado, meu Pai. Que o vosso amor nos abençoe, abençoe a todos os espíritos que nos assistem e que nos assistiram. Graças a Deus. Gente querida, muito obrigado por tudo. Que a gente possa estar aqui diversas vezes. Que Deus nos ilumine a todos. Vou encerrar aqui. É assim, né? Encerrar vídeo ao vivo. Pessoal da administração, dos bastidores, porque vai ficar gravado, né? Basta encerrar. Ok? Alguém me socorra. É isso mesmo? Sussu, é só encerrar o vídeo ao vivo? Maurinho? Adoro esse silêncio. Me faz tão bem. Fico tão tranquilo. Vocês nem imaginam como. Isso mesmo, ok.